Vamos ler a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aqui. Amados irmãos, prezados visitantes, hoje nós teremos 4 filhos da aliança que farão a sua pública profissão da fé. Isso é uma bênção para eles, uma bênção para as famílias, uma bênção para toda a igreja de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, o versículo 6, diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Agora a pergunta é: como é possível alguém receber Cristo como um Senhor? Eu digo, é possível sim. É possível graças à obra do Espírito Santo, que nos deu o dom da fé, isso, claro, pela graça de Deus. Mas para que o Espírito Santo nos dê essa fé, ele usa meios para isso. Ele trabalha por meio da Sagrada Escritura. No caso dos irmãos que farão profissão de fé, desde a sua meninice, desde quando menores, crianças, eles foram instruídos nas Sagradas Escrituras, seja na igreja, seja em casa, seja olhando a vida de piedade dos seus pais. Claro, há lutas também, há lutas na vida deles. Que bênção, irmãos! É uma grande bênção ver que o Espírito Santo tem usado famílias para proporcionar com que nós tenhamos profissões de fé. Hoje são 4 jovens. Nós veremos e ouviremos essa confissão da fé. O versículo 7 também se refere a professar a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele diz: tal como fostes instruídos. E aqui no contexto da igreja de Colosso, Paulo está se referindo ao ensino de Epáfras, que é descrito lá em capítulo 1, versículo 7, amado conservo e fiel ministro de Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para trás, nós vemos que Deus tem sido fiel todos esses anos. Na verdade, todos os dias, todos os momentos na vida da nossa igreja, Ele tem sido fiel. E uma das maneiras na qual Deus tem sido fiel é por meio do ministério da palavra. Como foi
lá em Colossos com Epáfras. Deus tem sustentado esse ministério, levantando homens que de forma adequada apresentam, pregam a palavra de Deus, ensinam a congregação. Ao vermos a obra de Deus nesses 4 jovens, não tem outra reação nossa senão dar graças. Graças ao ver que Deus tem influenciado, dando a esses jovens o desejo de professar a boa fé, professar a sua fé de forma audível, clara, de forma onde nós podemos testemunhá-la, seja graças à influência dos pais cristãos, seja de uma igreja comprometida com o evangelho verdadeiro. E usando essas influências em suas vidas, o Espírito Santo conduziu esses jovens a esse momento. Eles farão a boa profissão da fé. Eles dirão que creem em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o seu Senhor. E tudo aquilo que diz respeito ao comprometimento acerca da vida comunitária, a vida da igreja, serão respostas positivas. Essa noite tão especial, eu vos proclamo a palavra do Senhor. Eu quero resumir a pregação com o tema: assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Isso, irmãos, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Não apenas no domingo, na igreja, mas ao longo da semana, na faculdade, no trabalho, nas amizades, no namoro, em tudo o que Deus traz em sua provisão para o futuro, andai nele. Ele deve ser o Senhor de suas vidas. Assim como recebestes Cristo, o Senhor, andai nele. Nós veremos 3 pontos. Primeiro, crescendo mais profundamente com raízes espirituais. Em segundo lugar, sendo construídos, edificados como uma casa sob alicerces firmes e seguros. E terceiro, transbordando em gratidão. Eu vou repetir: assim como recebestes Cristo, o Senhor, andai nele. De que forma? Crescendo mais profundamente com raízes espirituais. Segundo, sendo construídos, edificados como uma casa sob alicerces firmes. E terceiro, transbordando em gratidão. Vamos falar sobre o primeiro ponto: crescendo mais profundamente com raízes espirituais. Eu tenho certeza que nós compreendemos a analogia ou a comparação que o apóstolo usa aqui. Todos nós entendemos a importância de raízes profundas. Nós conhecemos como são as árvores. Sempre que nós temos uma tempestade, não temos muita aqui, mas já teve, por exemplo, lá em Santa Catarina, e tem muito no América do Norte, na Europa. Quando vem aquelas tempestades com ventos muito fortes, nós somos não só lembrados do poder do vento, mas também da força das árvores que sobrevivem à feroz ventania. As árvores que continuam ou permanecem lá fincadas são aquelas que têm raízes profundas. Se você deseja continuar na profissão de fé,
vocês jovens que farão esta noite, vocês também precisam ter raízes profundas. O mesmo é verdade a cada um de nós que um dia já fez esta boa confissão pública da fé. Para continuar a viver em Cristo, nós devemos, como o apóstolo Paulo diz, versículo 7, enraizados nele, em Cristo. Jesus usou a mesma analogia numa parábola que nós encontramos lá em Mateus capítulo 13. Você deve se lembrar que Jesus falou sobre um agricultor que saiu semeando sementes. Algumas das sementes caíram no caminho e os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram entre os espinhos e foram sufocadas. Outras sementes floresceram, brotaram rapidamente, mas quando o sol nasceu, queimou aquelas sementes, aquelas plantas, e por não ter raiz, morreram. Seus discípulos pediram para que Jesus explicasse esta parábola de capítulo 13 de Mateus. Ele explicou da seguinte forma, encontramos no versículo 20 e 21, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E ele resultou que o mesmo acontecia com as sementes que caiu entre os espinhos. Jesus diz: o que foi semeado entre os espinhos é como aquele que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Versículo 22. Mas nessa parábola, Jesus também falou sobre a semente que caiu em solo bom, fértil. Essas sementes desenvolveram raízes profundas. Aquelas sementes produziram uma safra que rendeu 100, 60, 30 vezes aquilo que foi semeado. Jesus explicou. Nós, irmãos, como congregação, oramos para que estes 4 jovens, filhos da aliança, que Deus os abençoe com felicidade, estabilidade em um mundo instável, e que Deus derrame as suas bênçãos que eles precisarão para que continuarem firmes em sua caminhada cristã. E mesmo quando nós oramos por essas bênçãos, nós temos que reconhecer que os problemas, as dificuldades virão sobre a vida deles também. As lutas farão parte dessa caminhada. Reconhecemos que este mundo não é amigo da graça de Deus. Nós sabemos que o diabo está sempre mirando as suas flechas contra os cristãos. Cada um de nós, por causa da natureza pecaminosa, que há resquícios em nossas vidas, às vezes nós temos até desejos fortes de pecar contra a lei de Deus. E é por isso que é preciso ter raízes profundas. Sem elas, seremos jogados de um lado para o outro, como uma árvore na tempestade. Sem profundas raízes espirituais, nós, como nas palavras do apóstolo Paulo, em capítulo 4, versículo
14 de Efésios, somos jogados de um lado para o outro, aqui e ali, por ventos de doutrinas, pela astúcia dos homens. Mas surge uma pergunta importante aqui: como nós podemos ou conseguimos raízes profundas? A resposta é: através do uso constante e fiel dos meios da graça. A palavra de Deus nos foi dada para que nós tivéssemos recebendo aquilo que nós precisamos, para que nossas vidas sejam fortalecidas, firmes nos ensinos do Senhor. Os sacramentos. Próxima semana esses irmãos participarão da ceia do Senhor, como todos aqueles que já fizeram a sua pública profissão de fé poderão tomar assento à mesa do Senhor e receber a ceia do Senhor, a palavra e os sacramentos, as chaves ou os meios de graça, os meios de Deus usa para fortalecer a nossa vida. A oração, embora não seja classificada como um meio de graça, de transmitir graça, mas é o canal de comunicação que nós temos de nos colocar diante de Deus. Jesus nos ensinou a sermos homens e mulheres de oração, a rogar a Deus e ter certeza de que Deus provê para nós fortalecimento, firmeza, fidelidade nos cultos. A esses jovens e a todos nós que aqui estamos, nós somos chamados a sermos fiéis nos cultos ao Senhor, seja para ouvir da palavra do Senhor, seja para compartilhar da comunhão uns com os outros, a comunhão dos santos. Irmãos, são importantíssimos estes elementos, estes meios, para que nós tenhamos raízes profundas. Na prática, como é isso? Eu quero falar sobre, em primeiro lugar, a vida devocional. Ao invés de tratá-la como um exercício rápido no final de uma refeição apenas, ou no encerramento do dia, deve ser o centro, o foco das nossas vidas, de vocês também, jovens, que estarão professando a sua fé. Ter intimidade com Deus, lendo a palavra, orando ao Senhor. Segunda coisa, comunhão com o povo de Deus. Como diz o salmista, que diz que fica feliz quando eles disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. E diz: pois um dia nos seus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Agora essa última referência foi Salmo 84, versículo 10. Terceira coisa, a oração. Como eu falei, a oração é um meio importantíssimo de comunicação com Deus. Criamos raízes profundas quando nós temos e cultivamos uma boa comunicação, uma sincera e consequente comunicação com Deus.
quarta coisa, o uso dos sacramentos. Nós temos dois sacramentos: batismo e a ceia do Senhor. Quando nós fomos batizados, nós ouvimos, muitos foram batizados quando criança. Quando foi pronunciado as palavras das promessas a vocês, foram palavras verdadeiras, reais. Quando nós presenciamos um filho da aliança recebendo o sinal da aliança, o batismo, nós também ouvimos acerca das promessas da aliança, quando nós estamos presenciando. A ceia do Senhor é o meio que o Senhor está repetindo, dizendo: eu dei o meu filho para que morresse por você. Creia. Eu derramei o meu sangue para que você fosse redimido, reconciliado com meu Pai. Sacramentos têm a função de ensinar, apontar, e também de garantir, selar, de que são verdadeiras as promessas de Deus. Em segundo lugar, sendo edificado como uma casa sobre alicerces firmes. O versículo 7 não fala apenas de raízes profundas, mas também fala sobre ser edificados e confirmados na fé. O apóstolo usa a analogia ou uma comparação de um edifício, uma construção. Assim como um edifício é montado com uma estrutura sólida, construído até aquela altura exigida, nós como crentes devemos ser edificados na fé que nós professamos. Jesus contou uma outra parábola sobre isso, uma parábola conhecida que os nossos filhos conhecem muito bem, sobre um homem que construiu a sua casa na areia. E quando os ventos vieram, a chuva caiu, aquela casa desmoronou. E sobre o homem que construiu a sua casa na rocha, essa resistiu ao vento, resistiu à chuva, resistiu à força da tempestade. Jesus contou em Mateus 7 sobre construtores sábios e tolos. Versículos 24 e 26, Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Construímos nossa casa, por assim dizer, na mesma forma que nós ganhamos raízes profundas, sendo fiel na vida devocional, estudando a palavra de Deus, sendo fiel aos cultos, usando de forma adequada os sacramentos e vida de oração. Maneiras que Deus nos dá para construirmos nossas vidas na rocha que é Jesus Cristo. Por meio desses meios, somos fortalecidos na fé que fomos ensinados, que nós professamos. Nossa profissão de fé não é apenas para tornar pública
a fé para os irmãos da igreja, só eles, mas também é um meio de conduzir outros, por meio da palavra, a confessarem a fé. No mundo em que nós vivemos, quantas pessoas estão distantes do Evangelho de Cristo? Cada um de nós deve ser testemunha, professando a fé à medida que as oportunidades são colocadas diante de nós. Quando nós professamos a nossa fé como uma testemunha neste mundo, também somos edificados, fortalecidos nessa fé. O apóstolo Paulo escreveu a Filemon, no versículo 6, só tem um capítulo, versículo 6, ele diz: oro para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. É quando testemunhamos aos outros que nós mesmos crescemos espiritualmente. Ao testemunharmos a outros, somos chamados, porque nós temos uma fé verdadeira em Cristo, a pronunciar aos outros, a falar aos outros acerca do que esta fé representa para nós. Por meio desse processo, nós ganhamos raízes profundas, nós somos edificados com mais firmezas no alicerce de Jesus Cristo. Ao testemunharmos a outros, somos lembrados da grandeza da graça de Deus e da bênção da salvação que nós temos pela fé somente em Jesus Cristo. Independentemente do que Deus, em sua graça soberana, faça com o seu testemunho, se Ele o usa para trazer salvação ou para endurecer, nós mesmos somos fortalecidos em nossa fé quando nós professamos publicamente a nossa fé, quando nós testemunhamos esta fé para outras pessoas. Por último, transbordando em gratidão. Quando vemos a grandeza do dom da salvação, não há como não transbordar de gratidão. E além da medida de gratidão a Deus. Essa é a última coisa que Paulo fala aqui no versículos de 6 a 7. Assim como nós recebemos Cristo como um Senhor, continue a viver nele, arraigado, edificado, nele fortalecido na fé, como lhe foi ensinado, e transbordando de gratidão. Nesse dia de hoje, tão especial, todos nós somos gratos pelo dom de Deus, da graça salvadora em nossas vidas. Somos gratos pela influência da família desses irmãos, que professarão a sua fé hoje, da igreja centrada na verdade do Evangelho. Somos gratos pela confiança que nós temos em Deus. Professar Jesus de coração, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou
plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que esses jovens podem receber de Deus. Deus, quando começa uma boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não precisamos ter medo. A vida é um desafio para você, cristão. Esses jovens não chegaram ao final da carreira. Em certo sentido, eles vão iniciar uma carreira de lutas, desafios. Satanás, se, como filhos da aliança, queria desencaminhar os nossos filhos, muito mais quando nós tornamos público o nosso compromisso em crer em Cristo e viver para Cristo. Não vai ser fácil, mas as promessas de Deus são verdadeiras, e por causa disso, todos que professamos nossa fé em Cristo temos grandes motivos de transbordar em ações de graças, mesmo quando os problemas da vida surgem em nosso caminho, mesmo quando o diabo aponta as suas flechas contra nós. Nós temos uma paz que ultrapassa todo entendimento, uma alegria indizível em nossos corações. Mas, para ter esta alegria indizível, vida de gratidão, devemos sempre avançar em nosso crescimento espiritual. Nossas raízes espirituais não crescerão mais profundamente. Nossa casa espiritual não se tornará mais sólida, a menos que nós cresçamos continuamente em nosso conhecimento, amor e serviço a Deus. Em outras palavras, devemos sempre avançar em nosso crescimento espiritual e caminhada diária com o Senhor. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz: portanto, como você recebeu Cristo Jesus, o Senhor, ande nele. É isso mesmo, irmãos. A Bíblia compara a profissão da fé como uma vida em uma caminhada. Procuramos andar com Deus, como Enoque caminhou com Deus, em íntima sintonia, comunhão com Deus, com o mesmo propósito e destino, em harmonia a Ele, e as bênçãos serão experimentadas. A paz com Deus será celebrada. A Bíblia também compara a vida cristã, como cristãos professos, a uma vida de um corredor. Caminhada, agora um corredor. Frequentemente ela compara o nosso crescimento espiritual a corridas que foram realizadas no primeiro século. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, visto que estamos rodeados por uma nuvem de grandes testemunhas, joguemos fora tudo o que impede e o pecado que tão facilmente nos enreda, e corramos com perseverança a carreira que nos está traçada, fixando os nossos olhos em Jesus, o pioneiro, o consumador da fé.
Irmãos, pela alegria que lhe está proposta, Cristo suportou a cruz, Cristo suportou a vergonha, mas ele sentou à destra do Pai, está lá agora. Considere aquele que suportou tal oposição de pecadores, para que nós continuássemos a nossa corrida, sem desanimar, sabendo de que a vitória é certa. Todos nós que confessamos a Cristo como nosso Senhor, devemos sempre avançar em nosso crescimento espiritual, caminhar com o Senhor, correr com perseverança a corrida da fé. Às vezes, a profissão de fé é comparada ou encarada como o fim da corrida. Como eu disse, não é verdade, não é o fim. Esses jovens chegaram ao final dos estudos do catecismo, demonstraram, por meio de uma vida dedicada a Deus, de que eles estão aptos para discernir o corpo e o sangue de Cristo, mas eles vão entrar em uma nova fase. A sua caminhada com Deus começa do zero com a profissão de fé. A corrida que devemos correr é mais claramente vista quando nós professamos publicamente a nossa fé diante dos outros. E que Deus abençoe vocês. 4. E que Deus nos abençoe, nós que já fizemos isso há um tempo atrás, para andarmos sempre fielmente com Ele, correndo a corrida com perseverança, enquanto nós construímos nossas vidas na base sólida, na rocha que é Jesus Cristo. Assim como você recebeu a Cristo e vai professar isso, ou professaram isso, continue a viver nele, enraizado, edificado nele, fortalecido na fé, como você foi ensinado, e que a sua vida transborde da alegria da salvação. Não importa que você tenha que enfrentar, você já recebeu as promessas de Deus, e a salvação, a você que crê, não é uma possibilidade, é uma realidade. Viva como cidadão do reino dos céus, gratos a Deus por tão grande salvação. Amém. Nós vamos cantar o hino 194. Promessas
Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos-te graças por tua graça maravilhosa. Louvamos o teu nome, Senhor, como autor e consumador da fé. Obrigado porque esta graça nos alcançou e nós podemos professar publicamente esta fé em Cristo Jesus como nosso Redentor, como nosso Senhor. Nós podemos confessar de que nossas vidas estão alicerçadas em Cristo, e isto é maravilhoso, Senhor. Nós podemos usar os meios de graça, Senhor, para fortalecer a nossa fé, para fincar raízes firmes em nossas vidas. Que o Senhor esteja usando a palavra, a pregação da palavra do Senhor e os sacramentos para nos chamar a atenção ao compromisso de graça que nós temos contigo. Que os nossos corações e lábios sejam constantes em ações de graças ao Senhor, transbordantes de gratidão. Fortalece, Senhor, nossas vidas. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora eu chamo os irmãos Ayrton, Christian, Daniele e Jamile a ficar aqui. Ayrton, Christian, Daniele e Jamile, vocês compareceram aqui perante Deus e a sua igreja para fazer a pública profissão de sua fé, a fim de serem admitidos à ceia do Senhor. Neste momento precisamos reconhecer o amor e o poder de Deus, pelos quais Ele coloca em nossos corações o desejo de fazer a boa confissão perante muitas testemunhas. Só podemos dar graças a Deus, porque Ele, em sua misericórdia, nos adotou como seus filhos e nos recebeu em sua aliança. Portanto, agora, vocês terão que dar respostas sinceras às seguintes perguntas. Vocês confessam que a doutrina da palavra de Deus, resumida num credo apostólico e ensinada nesta igreja cristã, é a verdadeira e completa doutrina da salvação? Confessam? Confesso. 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 Segundo, vocês prometem permanecer nesta doutrina pela graça de Deus, na vida e na morte, rejeitando todas as doutrinas e práticas
que contrariam a palavra de Deus, prometem? Prometo. 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 Terceiro, vocês creem que as três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, são o único, eterno e verdadeiro Deus? Creem? Creio. 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 4. Vocês concordam plenamente com tudo o que o credo apostólico, resumo da universal e indubitável fé cristã, confessam este único e verdadeiro Deus? Concordam? Concordo. 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 5. Vocês creem que seu batismo simboliza e garante as promessas da aliança de Deus em sua graça? Creem? Creio. 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 6. Vocês confessam detestar-se como pecadores, humilhar-se perante Deus e procurar a sua vida fora de si em Jesus Cristo somente, como a se testifica? Confessa? Confesso. 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 7. Vocês creem que todos os seus pecados são perdoados por Deus, somente pela graça dele, por causa dos merecimentos do sacrifício de Cristo na cruz, e não por nenhuma obra sua? Creem? Creio. 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 8. Vocês creem que sua salvação é um dom de Deus, que o Espírito Santo operou esta fé em vocês por meio da palavra e que ele habita em vocês? Creem? Creio. 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 9. Vocês declaram que amam o Senhor Deus e que é o desejo de vocês sincero servi-lo conforme a palavra dele, separarem-se do mal do mundo, lutarem contra a sua natureza pecaminosa e viverem vidas cristãs? Declaram? Declaro. 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 10. Vocês assumem o compromisso de dedicar sua vida inteira ao serviço do Senhor como membros vivos da igreja dele? Assumem? Assumo. 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 11. Vocês prometem observar o dia do Senhor, especialmente para dar culto a Deus, junto com os demais crentes, e ajudar a manter o ministério da palavra e a obra diaconal com as suas ofertas? Prometem? Prometo. 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 12. Vocês prometem usar fielmente os meios da graça, a palavra de Deus e os 2 sacramentos que Cristo deu à sua igreja, o batismo e a Santa Ceia, a fim de crescer espiritualmente? Prometem? Prometo. 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 E 13. Vocês prometem sujeitarem-se à exortação e à disciplina da igreja, caso vocês se desviem da verdade em sua doutrina ou conduta? Prometem? Prometo. 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 O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Vamos orar. O presbítero Henrique pode fazer essa oração? Senhor nosso Deus, que alegria, Senhor, podermos ser testemunhas da Tua obra nessa congregação. Esses jovens, Senhor, tiveram o privilégio de nascerem em lares crentes, de terem recebido de seus pais, seus presbíteros, pastores, o ensino da Tua palavra. E agora, Senhor, podemos vê-los nesse momento, confessando publicamente a sua fé, assumindo o compromisso de dedicarem suas vidas ao Teu serviço e para Ti. Ó Deus, a profissão de fé é apenas o início da caminhada. Eles sozinhos, Senhor, não terão o poder e a força necessária para cumprir os votos que fizeram, para manter a palavra que deram e o compromisso que assumiram. É por isso, Senhor, que em todos os votos que fazemos na igreja, eles sempre são seguidos de oração. Porque não vem de nós o poder para cumpri-los, vem de Ti, Senhor. E nós pedimos a Tua bênção sobre esses jovens. Que suas raízes fiquem cada vez mais profundas em Ti. Que suas vidas estejam cada vez mais alicerçadas em Ti. Que eles cresçam numa vida de gratidão a Ti, cheia de boas obras, de maneira que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus Pai. Ó Senhor, cuida também de nossa congregação, para que todos possamos ser pais, irmãos espirituais deles, que possamos, Senhor, sofrer juntos, chorar juntos, mas nos alegrarmos juntos também durante toda a vida desses irmãos, e que eles possam também ser apoio para outros jovens, para outros adolescentes que ainda não fizeram sua profissão de fé, ou que ainda nem chegaram na igreja, ou até para aqueles que já fizeram a sua profissão de fé, mas cuja fé esteja vacilando e fraca. Faz-nos, Senhor, viver a verdadeira comunhão dos santos, e que todos possamos ser uma bênção um para os outros. Ó Deus, nesse momento nós queremos, Senhor, terminar com a oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o Teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém.
Nós vamos cantar o hino 68.